Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com Petrus Raulino. Ele é psiquiatra e responsável técnico da clínica que leva o seu próprio nome. Olá, Dr. Petrus, seja muito bem-vindo. Olá a todos. Eu agradeço especialmente a oportunidade de poder divulgar e compartilhar conhecimento aqui da minha área, que é a psiquiatria, uma área tão importante, tão sensível nos tempos atuais. Certamente. Eu gostaria, inclusive, que o senhor compartilhasse informações do início da sua carreira, os primeiros passos. Quando foi que surgiu esse interesse pela área da psiquiatria? Bom, eu diria que o embrião para o interesse ele surge mesmo antes de cursar a faculdade de medicina. Na adolescência ainda, quando eu tinha um interesse muito grande de estudar campos de conhecimentos diferentes e traçar pontes entre campos de conhecimentos diferentes. Enfim, surgiu o embrião ali, mas evidentemente naquele momento eu ainda não sabia que eu seria um dia psiquiatra. Decidi fazer formação como médico. Toda a minha formação médica basicamente é do Hospital das Clínicas da Unicamp, tanto a graduação em medicina quanto também em residências médicas. E enfim, num primeiro momento eu fiz uma trajetória de estender minha formação médica enquanto cirurgião geral, no primeiro momento, dando plantões em UTIs, inclusive. E aí, nesse ambiente hospitalar, conhecendo as rotinas hospitalares, os protocolos de pacientes críticos e vendo os pacientes de diversas especialidades, tanto neurológicas, cardiológicas, etc., eu senti uma necessidade de trabalhar com questões mais abstratas, né, do que eu vinha trabalhando como cirurgião, ou mesmo como médico intensivista. E aí, naquele momento, surge o meu desejo, né, e desperta aquela vocação e aquela vontade de resgatar questões da adolescência, que era trabalhar com conhecimentos tão diferentes. A psiquiatria é uma área médica que ela integra conhecimentos de várias áreas, vários níveis de análise sobre os seres humanos. Então, desde questões genéticas até questões clínicas, questões hormonais, metabólicas, até mesmo questões ligadas ao contexto em que a pessoa vive. Então, naquele momento, eu decidi fazer uma transição de carreira. Isso foi, enfim, eu me formei médico em 99 e essas residências iniciais de trabalho no UTI foram até 2002, por aí. Então, em 2003, eu de fato ingressei na psiquiatria, entrei como residente no primeiro momento, fazendo treinamento médico nessa área, e desde então é 100% minha área de vocação, então eu tenho tido uma participação muito ativa dentro desse campo do conhecimento. Dr. Petrus, eu quero aproveitar a presença do senhor aqui no programa e gostaria que você contribuísse um pouco com esse momento complicado em que todos nós estamos passando. Na avaliação do senhor, qual é a importância do atendimento psiquiátrico, desse tipo de apoio, sobretudo nesses momentos de adversidades, crises e de calamidade pública, se é que não podemos chamar assim? Sim, excelente pergunta. Eu poderia dizer que o estresse fisiológico, né, o nível de tensão, e o estresse fisiológico, aquele estresse que acontece da pele para dentro, ele aumenta muito em situações de crise, ele aumenta muito em situações de adversidade. E o estresse é um dos principais fatores de risco para muitos transtornos mentais, para muitos transtornos psiquiátricos. Então, em torno de 20% das pessoas vão ter algum quadro depressivo ao longo da vida, algum transtorno depressivo. Enfim, dentre os vários subtipos de transtornos depressivos que existem. E o estresse é um fator de risco para muitos transtornos depressivos. Em torno de quase 30% das pessoas, de 20 a 30% das pessoas vão ter algum transtorno de ansiedade ao longo da vida. E o estresse também, ele pode alimentar, ele pode ativar transtornos de ansiedade, desde transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, transtorno de estresse pós-traumático, mesmo o TOC, que hoje tende a ser considerado um transtorno, ele já foi um subtipo de transtorno de ansiedade, hoje tende a ser considerado um transtorno diferente, mas está em jogo no TOC também sintomas ansiosos. Então esses transtornos, quase que 50% das pessoas vão ter em algum momento ao longo da vida. Situações clínicas. Agora, em situações críticas de tensão social, situações de crises mundiais ou nacionais,
o nível de estresse de fato aumenta, então a incidência dos transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, transtornos psicológicos, de forma geral, eles aumentam também. Então, a partir do momento que as pessoas têm sintomas clinicamente significativos, precisam procurar a ajuda de um profissional, no primeiro momento para fazer uma avaliação, quer seja um profissional de saúde mental ligado à área de psicologia, quer seja ligado à área médica, para fazer uma triagem, fazer uma avaliação e, de fato, definir a melhor estratégia de tratamento. Então, com conhecimento científico, com o avanço que se tem hoje, enfim, existem várias estratégias disponíveis e realmente vale muito a pena o investimento, daria para dizer dessa forma, na saúde das pessoas. Um dos lemas da Organização Mundial de Saúde é: não há saúde sem saúde mental. Então, a saúde mental é uma área cujo interesse tem sido crescente e de fato, percebe-se que pode trazer benefícios para muita gente. Dr. Petros, diante dessa situação complicada de pandemia do novo coronavírus e também esse momento chamado de novo normal, existe algum tipo de público que procura mais o profissional da psiquiatria? Sim, existem públicos que são mais vulneráveis, mais suscetíveis ao impacto, enfim, provocado por essas mudanças trazidas pela nova normal. Por exemplo, a população idosa, eles são um grupo de risco, né? As pessoas com mais de 60 anos de idade, mais de 65 anos de idade, são pessoas que estão no grupo de risco e, portanto, suas preocupações com relação a serem atingidas pela infecção por Covid-19, né? O nome do vírus é o SARS-CoV-2, o nome da doença é Covid-19. Essas pessoas elas acabam ficando realmente muito tensas e preocupadas com relação à possibilidade de ficarem doentes. Então, o nível de estresse e de tensão aumenta muito. Eu diria que esse é um perfil de pessoas que, num primeiro momento da pandemia, não procuravam atendimento, porque elas estavam com muito medo, aterrorizadas em casa, e agora, num segundo momento, enfim, com as consequências a partir do nível de tensão, né, os vários transtornos de depressão, os transtornos de ansiedade se instalando, essas pessoas têm procurado atendimento, quer seja atendimento presencial, quer seja atendimento através do teleatendimento. Um outro público que eu diria são famílias com filhos pequenos, principalmente, tendo a necessidade de trabalhar em casa, no home office, e essas pessoas têm tido muita dificuldade de dividir os espaços mentais de trabalho, pelas interrupções que tem em casa. O nível de tensão aumenta bastante também e muitos quadros de ansiedade a partir disso. Eu também chamaria atenção para um outro público, que são pessoas que já têm um perfil mais detalhista, mais perfeccionista e talvez com antecedente mais, que é chamado tecnicamente na psiquiatria de antecedentes obsessivos compulsivos. E essas pessoas elas tendem a fazer uma leitura das recomendações de limpeza de uma forma muito mais, eu diria, talvez exagerada, de uma forma mais maléfica do que benéfica. São pessoas que não ficam em paz, mesmo com os procedimentos de forma correta. Então, são pessoas que passam a ter um medo de contaminação muito grande. Então, aliás, tem até um debate dentro da comunidade dos especialistas em psiquiatria e saúde mental de como deveriam ser feitas as publicações de orientações para cuidados com relação a evitar a infecção para essa população que tende a ler as informações de uma forma muito mais alarmista, de uma forma muito mais exacerbada, descompensando os seus quadros psiquiátricos de base. Então, existem várias maneiras de se atingir. Eu diria que a pandemia, ela aumenta o nível de estresse de diferentes formas, né? Para alguns, ela atinge pelo medo da contaminação, medo da morte. Então, as pessoas ficam bastante tensas por conta disso. Para outros, ela atinge por conta das incertezas econômicas, imprevisibilidade. Para outros, ela vai atingir pela questão do confinamento, do isolamento e das perdas simbólicas e dos lutos simbólicos que a pessoa possa passar. Para outros, as pessoas vão ser atingidas por conta dos lutos concretos, de fato, de pessoas que morreram nesse período.
e tem pessoas que vão realmente sentir o nível de tensão aumentado por conta desses vários fatores somados. Então, é isso que eu tenho visto. Eu diria também que, além desse perfil de pessoas que procuram mais atendimento na pandemia, eu digo que nos tempos atuais na psiquiatria, eu tenho percebido cada vez mais, aí é um perfil, eu diria, comportamental, de pessoas procurando atendimentos já com busca de conhecimentos. Pacientes e os clientes têm chegado nos consultórios médicos com muito mais informação e muito mais, eu diria, sedentos de conhecimento e de uma boa fundamentação do diagnóstico e das estratégias de tratamento. As pessoas já não se contentam mais em chegar para o médico simplesmente prescrever uma conduta sem que a pessoa entenda e ela vá fazer uma adesão ao tratamento sem a compreensão. Então as pessoas querem entender, elas querem o fundamento do diagnóstico, elas querem o fundamento da estratégia de tratamento. Então eu tenho percebido isso, tem sido crescente, muito por conta do compartilhamento de informações que tem na internet, as pessoas têm procurado mais, saber mais. E outro perfil que eu tenho visto são de pessoas que já testaram outras estratégias de tratamento. Muitas vezes, as pessoas que chegam no consultório de psiquiatria, consultório médico, de psiquiatras que atendem situações de crise, muitas vezes são pessoas que já testaram outras estratégias de tratamento. Elas já testaram fazer atividade física, elas já testaram terapia, elas já testaram investir em atividades que tragam uma transcendência para a vida, né, um sentido estético, ou música, ou quem tem um lado espiritualizado, buscar cultivar a espiritualidade, enfim, as pessoas já testaram essas várias estratégias. Então, quando realmente chega no consultório de psiquiatria, as pessoas já têm conhecimento, já fizeram outras tentativas e realmente elas querem saber o que o médico, o psiquiatra pode oferecer, né, de diferente daquilo que ela já tenha tentado. Então, esse é o mundo que se vive, né, em que as informações elas correm muito rapidamente e o conhecimento científico ele avança e cada vez mais é compartilhado de forma disseminada. Dr. Petros, recentemente eu li um artigo em que apontava uma tendência de que muitas pessoas acabam desenvolvendo problemas relacionados à saúde mental por conta do uso exagerado, demasiado, das mídias sociais. Eu gostaria que o senhor comentasse, eu gostaria que o senhor dissesse se de fato o uso em demasia de mídias sociais, das redes sociais, podem prejudicar a saúde mental das pessoas. Sim, eu até diria, eu reposicionaria o entendimento sobre as mídias sociais da seguinte maneira. Tudo depende da forma como o indivíduo entende as mídias sociais. Normalmente eu vejo que as pessoas são mais impactadas de forma negativa pelas mídias sociais, são as pessoas que não fazem uma filtragem do tipo de que nas mídias sociais as pessoas postam aquilo que é mais positivo. E a pessoa que se torna um espectador do que acontece nas mídias sociais, ela olha para aquilo que os outros fazem, se ela não tem um filtro de entender que os outros colocam as questões positivas e que ela sabe onde o calo aperta e que ela sabe das questões negativas dela, e ela faz esse comparativo, né, o comparar-se com as imagens de sucesso. É isso que acaba ativando sentimentos negativos, ativa sentimentos de baixa autoestima, pensamentos negativos do tipo, entre aspas, né, a grama do vizinho é mais verdinha do que a minha. Então, dessa forma, as pessoas entram numa espiral decadente, né, em que quanto mais a autoestima cai, mais tensão e mais angústia e ansiedade ela sente, mais ela tenta, vamos dizer assim, olhar para o que está acontecendo nas mídias sociais, se comparando, e aí esse é o ciclo negativo que acaba ativando para aquelas pessoas que sofrem com mídias sociais, né? Então, existem algumas mídias sociais, né, por exemplo, para citar, né, o próprio Instagram, ele foi, por bastante tempo, até recentemente, considerado talvez a mídia social mais, que ativaria mais esse tipo de sentimento, né, de inferioridade nas pessoas que ficam se comparando com os outros, né? Tanto que o próprio Instagram, ele teve uma preocupação de retirar a contagem de número de curtidas
porque ele via que isso de fato não estava fazendo bem para as pessoas. Então isso foi uma iniciativa da rede social para tentar dar conta dessa negatividade que pode ser instalada. Agora, para cada ponto tem um contraponto, né? Eu diria que o contraponto é que as mídias sociais elas podem servir como fatores positivos para compartilhamento de informações, principalmente informações a partir de fontes confiáveis, né? Ela pode também ajudar muito no compartilhamento de informações em que as pessoas usam, elas se instrumentalizam para fazer coisas na vida que sejam úteis, né? Então, muita gente aprende coisas interessantes nas mídias sociais, né? Desde, enfim, questões de aulas mesmo, né, para aqueles que são estudantes, questões de trabalho, né, como fazer determinadas coisas, né, como se posicionar, enfim, tem muita coisa que é interessante, ou mesmo o compartilhamento sobre como cultivar uma positividade, vamos dizer assim, no sentido de cuidar da própria saúde mental, no sentido de cuidar da saúde global como um todo. Então, para cada ponto tem um contraponto. Eu acho que o que há de negativo nas mídias sociais é a forma como as pessoas usam, não as mídias em si. Perfeito. Doutor, queria falar um pouquinho dos tratamentos. Se o senhor puder resumir a resposta, por gentileza. Mas como eles funcionam? Geralmente sempre à base de medicamentos? Não necessariamente, não necessariamente. Os tratamentos, eles são... depende, né? Os tratamentos são muito variados conforme o diagnóstico. Para pegar um exemplo, os transtornos depressivos, que são, vamos dizer assim, um dos transtornos psiquiátricos mais prevalentes, né? Mais frequentes na população geral. Apesar de que se fala da depressão como se fosse uma coisa só, mas, na verdade existem vários subtipos de depressão. Mas para pegar isso como exemplo, se fizer uma pesquisa na literatura científica, vê-se que tem várias outras coisas que não só medicamentos que funcionam para o tratamento da depressão. Então, por exemplo, terapias, né, o acompanhamento psicológico, atividade física também dá resultado, alguns nutracêuticos, né, que são substâncias, que são suplementos vitamínicos, evidentemente devem ser usados ou utilizados sob recomendação médica. Então existem alguns suplementos que podem ser usados também para tratamento, tem eficácia considerável. Também algumas técnicas para quadros mais graves, principalmente, existem técnicas de neuroestimulação. De forma geral, considera-se que medicamentos fazem parte do repertório de tratamento, principalmente para quadros depressivos de moderados a graves. Quadros depressivos leves, a partir do momento que passa por uma avaliação profissional, identifica-se que é um quadro depressivo leve, ele pode ser tratado com terapia e com outras técnicas que não sejam medicamentosas. Perfeito. Doutor, para encerrar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor destacasse as suas conquistas na área e também como o senhor enxerga a psiquiatria no futuro. Eu diria que uma grande conquista é fazer a diferença na vida das pessoas ao longo desses anos, podendo ajudar muita gente. Evidentemente, nada é 100% na medicina, e também tem situações em que nem sempre é possível se atingir os resultados que gostaríamos, mas essas situações também nos ajudam a crescer muito e entender como a vida funciona e, enfim, entender as limitações da vida. Mas, de forma geral, eu diria que ter atingido um consultório amadurecido, em que eu possa ajudar as pessoas, a minha atuação também como psiquiatra no ambiente hospitalar, fazendo avaliações psiquiátricas a pedido de colegas de outras especialidades, então esse reconhecimento de pares e de colegas de outras especialidades também, valorizando o conhecimento médico, psiquiátrico. Tem muitas conquistas quando se atua eu diria, numa atividade em que o paciente ou o cliente ele está no centro, no sentido de procurar benefícios para essas pessoas, né, e trazer o alívio de um sofrimento psíquico, do adoecimento, né, da alma humana, diria assim. Aliás, é uma coisa interessante que talvez no passado
tivesse a compreensão de que mente e corpo fossem separáveis. E cada vez mais, conforme o avanço do conhecimento científico, vê-se que mente e corpo são atividades que são faces da mesma moeda, né, que fazem parte desse mesmo processo. Então, eu também diria que uma conquista é essa compreensão do ser humano, né, de como a vida funciona biologicamente e também as identidades humanas. Então, e como é que eu vejo a psiquiatria daqui para frente? Eu realmente vejo que o conhecimento sobre o cérebro e sobre o organismo humano ele vai ser crescente cada vez mais, né? Tem sempre busca, através de pesquisas, para novos tratamentos, porque a psiquiatria, na atualidade, ela ajuda muita gente, mas existem algumas necessidades não atendidas, né, de quadros refratários, quadros que realmente não têm resposta e que precisam ter alguma estratégia de tratamento. Então tem desenvolvimento de novas pesquisas e cada vez mais também intensificação do uso da internet. No ano passado, o Conselho Federal de Medicina já tinha publicado uma resolução para permitir teleatendimento, para permitir a teleconsulta, desde que a cada 4 meses os pacientes tivessem consultas presenciais, mas essa resolução ela foi cancelada, revogada, para entrar para ter um aprofundamento do debate. E, enfim, após a pandemia ficou muito óbvio, muito evidente de que a teleconsulta ela realmente é um instrumento que vai ser cada vez mais utilizado. Então, por uma questão emergencial e excepcional, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria permitiram essa modalidade de atendimento enquanto durar os esforços de combate à pandemia. Então, também eu vejo essa intensificação do uso da internet e as tecnologias ligadas a isso na prática médica. É isso aí. Informações importantes trazidas por Petrus Raulino, psiquiatra, também responsável técnico de uma clínica que leva o nome dele. Doutor, muito obrigado pela participação, falou de saúde mental, novas tecnologias, psiquiatria, enfim, gostei demais da entrevista, parabéns pelo trabalho, desejo muita sorte, mais sucesso e volte ao programa para trazer sempre as novidades, tá bom? Muito obrigado por esse espaço, pela divulgação de assuntos tão relevantes para a população. Volte mais vezes. Eu conversei com Petrus Raulino, ele é psiquiatra e também responsável técnico da clínica que leva o nome dele, Petrus Raulino. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.